Boa tarde todo mundo, boa tarde. Como é que vocês estão? Como tem passado nesse dia? Segunda-feira, segundou, como diz Silvia no Café com o Evangelho. Como estão? Ó, isso é os meninos ali falando sobre um exame. Minha gente, tô gravando aqui. Psh, tá vendo? É o povo aqui do meu serviço, viu? Ó, hoje segunda. Tá vendo? Eu tendo que brigar. É os meninos que foram fazer exame de admissional hoje e da empresa, né? E tiveram que fazer exame de sangue. Aí eles estão reclamando lá da mulher que tirou o sangue dele, gente. É por isso esse barulho todo. Gatona toda colorida, não é, mãe? Eu tô hoje, viu? Viu a mudança dos óculos? Vocês perceberam que o óculos é novo? Perceberam? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim dessa mudança de óculos. O lado bom é que a gente compra óculos diferentes, né? Eu já disse pra vocês que tem uma banca na feira que eu amo comprar o óculos lá. E você consegue comprar, né? E você consegue comprar por um preço melhor. Então, você pode comprar 2, 3 óculos. E o lado ruim é porque agora, além de tudo que eu já tinha nessa questão de visão, me aparece uma miopia. Então, eu tive que trocar a lente em menos de um ano também, né? Eu tava me sentindo muito incomodada com a visão. Geralmente, eu me sinto do lado direito a questão do glaucoma, mas eu fiquei incomodada fora do normal. E aí, quando eu fui buscar, né? Quando eu fui buscar fazer um outro exame, me aparece essa miopia. Aí agora sim, ajustou a lente, ajustou o grau. E agora tá bem melhor. Tava difícil ler, tava difícil ver de longe. Então, assim, é isso. Acho que é questão de idade. Eu também sempre tive problema de visão mesmo. E é usar óculos, né? Mas eu gosto de óculos, como vocês perceberam. Eu não tenho problema em usar óculos. Eu amo usar óculos. E agora, rapaz, que eu descobri essa banca lá, tem armação de tudo que é preço. 30, 40, 50 reais. Tem armação de tudo que é preço. Então, agora, minha filha. Gisele tá perguntando se eu não fiquei com o estômago ruim nos primeiros dias. Não fiquei, Gisele. Eu acho que eu vinha com muitas dores de cabeça e sem entender, porque fazia menos de um ano que eu tinha feito o exame e tinha trocado as lentes. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado, principalmente no olho esquerdo. Comecei a perceber isso aí. E fui buscar, porque como eu tenho medo, por conta do glaucoma, né? Eu tenho medo. Então, é o único médico que eu vou correndo, é esse, viu? E aí, eu amo óculos. Amo, gente. Se eu pudesse, tinha um de cada cor. Eu já pelejei, eu tentei lente, tá? Mas não me acostumo com lente de jeito nenhum. Vai muito do organismo também, né? Eu tenho agonia de ficar puxando com o dedo. Pois bem, deixemos meus olhos de lado, né? Como é que vocês passaram no final de semana? A gente esteve na oração no sábado, foi muito boa a oração dessa semana, né? E hoje eu nem ia entrar para falar com vocês porque atrasou minhas reuniões, aí atrasou o almoço, mas aí eu comi rapidinho e aproveitei para falar com vocês. Alguns livros que eu leio, eles são livros que eu digo divertimento, para diversão, né? E outros são para estudos. E eu tinha recebido uma sugestão de livro, né? Sugestão de um livro que eu fiquei muito curiosa e acabei comprando um livro. E eu queria compartilhar com vocês uma frase desse livro que me pegou muito. Essa frase eu li hoje, ela na altura que eu estou lendo o livro. O livro, né? O livro aqui, ó, é esse. Uma delicada coleção de ausências, tá?
uma delicada coleção de ausências. O livro é da Aline Bay, uma delicada coleção de ausências, tá? Aqui. Delicada coleção de ausências. Me indicaram esse livro e eu fiquei pensativa no que seria isso, uma delicada coleção de ausências, né? Eu imaginei que o livro ia me fazer algumas sugestões de autoajuda, talvez. Eu não li a sinopse do livro. Eu recebi uma indicação que disse que era muito bom e eu comprei mais ou menos achando que seria uma autoajuda, que seria algo do tipo, e não é. É uma história contada, né? E tem sido surpreendente ler esse livro. Eu sempre disse para vocês que eu procuro ver tudo espiritual dentro de todos os livros, músicas e tudo que eu vejo, né? E fiquei me imaginando como seria uma delicada coleção de ausências. Se nós tivéssemos uma coleção de ausências delicadas, né? Porque toda ausência que nos fere, toda ausência que nos machuca, ela é delicada. É delicada porque essa ausência nos mostra também uma parte boa de nós que nos deixou. Essa delicada coleção de ausências pode ser o luto, quando um amado nosso parte à pátria espiritual, mas pode ser também a ausência de quem nós já fomos, ou de quem nós gostaríamos de ser. Pode ser a ausência frustrante de uma profissão que eu não consegui executar e a vida me levou por outros caminhos. Pode ser a ausência de um companheiro ou de uma companheira que eu tive e separei, ou que eu nunca consegui ter. Mas aquela necessidade, aquela vontade me faz ter essa ausência. Então, uma coleção de ausências delicadas me faz lembrar de tudo que a gente gostaria de ter e não teve, e do que nós tivemos e nos fez muito bem. E nessa palavra delicada, eu também colocaria a oportunidade que muitas vezes nós temos e pouco aproveitamos. Nessa delicada coleção de ausências está também os dias que não foram aproveitados, os beijos que não foram dados, aqueles momentos de briga que a gente deu mais importância do que o momento de convivência. Talvez um trabalho em que você se dedicou demais, né? Se acomodou demais e aí depois não conseguiu partir para aquele que era a sua missão. Se fosse minha uma delicada coleção de ausências, eu não teria nessa delicada coleção de ausências, aquilo que não me fez bem. Porque aquilo que não nos faz bem não nos faz falta. Se nos fizer falta, existe aí vários tipos, né, de situações e sentimentos que podem estar rodeando e também de doenças psicológicas, né? Então, na minha coleção não teria o que não me fez bem, porque certamente não seria uma ausência para mim. Seria como se fosse exatamente um livramento, então seria um alívio. Aqui nós estamos falando mesmo de ausência, aquela ausência que dói no peito, aquela ausência que é a saudade, aquela ausência que é o cheiro. Vou dizer uma coleção de ausência, que eu colocaria na minha coleção de ausência, é o cheiro do café da minha avó. É muito delicado, mas com certeza eu colocaria esse cheiro. Eu colocaria o dia, né, da Semana Santa em que ela estava estragando o bacalhau. Isso também faria parte da minha delicada coleção de ausências. Nessa coleção de ausências estão os meus entes que partiram à pátria espiritual, estão amigos que nos perdemos ao longo do tempo, que pelo local territorial ou pelas circunstâncias da vida nós nos separamos, mas reside aquele sentimento bom de quem teve a oportunidade. Então eu separei uma frase, porque eu ainda estou na página 70 desse livro, né? Eu iniciei ontem à noite, mas eu separei uma frase aqui, que está na página 67, que me pegou muito, que ela diz assim, ó: por que será que dizer um adeus nunca ensina a dizer o próximo? Por que será que dizer um adeus nunca ensina a dizer um próximo? Nós estamos sempre dizendo adeus. Adeus a pessoas, a ciclos, a situações, as relações, a tempo.
Mas isso nunca nos ensina a dizer o próximo adeus, ainda que saibamos que não será possível fugir disso, que nossa vida é um eterno círculo, né, onde as pessoas estão chegando e saindo, onde as situações acontecem e depois deixam de acontecer. Um ciclo constante de mudança, né? Como diz no budismo, a impermanência de todas as coisas. Só que, apesar de sabermos disso, de termos a certeza disso, nós não aprendemos a dizer adeus. Um adeus não ensina como dizer o próximo adeus. Na realidade, cada adeus nós sentimos de uma forma diferente. Ainda que diante de situações diferentes ou diante de situações que podem ser consideradas iguais, o nosso sentimento é de que cada adeus tem um motivo, uma cor, um cheiro, um jeito diferente. E ele continua dizendo aqui, é horrível ver alguém diminuir e aumentar de tamanho dentro de você. É horrível ver alguém diminuir e aumentar de tamanho dentro de você. Quando nós dizemos adeus, a tendência é que essa pessoa diminua, vá para cada vez mais longe de você, a pessoa ou a situação. Quando o ente querido parte, ele vai para mais longe da sua vista física, né, da sua vista material. Porém, isso não significa necessariamente que ele diminuiu, ele aumenta dentro de você. Então é muito difícil reconhecer a grandeza desse sentimento depois que o adeus foi dado. É muito difícil ver as coisas diminuírem e aumentarem dentro do nosso espírito. E ele continua dizendo assim, além do mais, quando uma pessoa se afasta, ela parece se tornar mais verdadeira no momento exato em que parte e você nunca terá aquela pessoa que mora na pessoa que você costuma ter. O que ele quer dizer? Toda vez que nós nos despedimos de alguém, seja por intermédio do luto, seja por intermédio do ciclo da vida que se fecha, ou de uma briga que nós tivemos, ou seja, a ausência de alguém, nós conhecemos melhor essa pessoa diante da sua ausência. Você sabe exatamente o quanto amava, o quanto gostaria de estar perto, o quanto gostava da presença, da conversa e do tempo que vocês partilharam. Mas é exatamente nessa hora do adeus que você reconhece a pessoa verdadeiramente. E aí é muito difícil você reconhecer essa outra pessoa que estava dentro da mesma pessoa enquanto estava junto de você e não poder ter essa convivência. Em algumas ausências é possível a presença de volta, mas não seria igual. Em outras, não tem mais a presença física e também a presença espiritual não pode ser igual à presença física. Não é dizer que cada presença que essa presença ou a outra é melhor, mas dizer que aí nós vivemos o ciclo de forma diferente. Então, essa frase desse livro me pegou muito profundamente. Como pode um adeus não ensinar a dizer um outro adeus? Como pode nós não reconhecermos as pessoas que nós temos ao nosso redor verdadeiramente até que a gente não as veja mais, não as tenha mais? Como pode a gente não reconhecer um ciclo fechado ou um relacionamento que foi quebrado, mas naquele momento nós estávamos com os olhos fechados, seja para o bom, seja para o ruim? Então esse livro, até onde li, fala exatamente das ausências que duas personagens, né, elas colecionam ao longo do tempo. Eu ainda não estou nem na metade do livro, mas já vi que ele é muito profundo. Então traz reflexões que são muito profundas. Eu fiquei pensando que quando, por exemplo, no luto, eu dei o adeus à minha avó, eu não me preparei para o adeus ao meu pai. Bem assim, quando eu dei o adeus a 2 filhos, eu não me preparei para nenhuma sequência do que viria. Então, um adeus não é capaz de preparar você para outro adeus. Isso não vai acontecer. Também pensei o quanto no ciclo da minha vida,
As mudanças que eu tive, por exemplo, de profissão, não me prepararam para dar coragem para o início de outra. E eu fiquei pensando agora, na minha saída do direito para a psicologia, o quanto eu ainda receio. Por quê? Porque essa mudança não vai me preparar para um novo ciclo. E aí eu paro para pensar que não precisa a gente estar preparado, precisa que a gente dê o passo. Talvez a preparação só vai ocorrer no momento em que você tiver a coragem de dar o passo. O passo para entender essa ausência, o passo para compreender o que ela significa e como ela vai atuar na sua vida. E como você escolhe vivenciar essa delicada coleção de ausência. Será que eu vou colocar essa delicada coleção de ausência dentro de um armário e aí, para evitar o sofrimento, eu escondo ela? Ou será que eu exponho ela na minha sala de estar e mesmo que venha com sofrimento, ainda assim eu terei as lembranças de todo o amor que eu vivi, de toda a felicidade que eu tive? Eu, Mayra Rocha, escolho expor e conviver com a minha delicada, coleção de ausências. Eu escolho viver essa delicada coleção de ausências todos os dias, porque na realidade a ausência delas me faz crescer alguém melhor, alguém mais empática, alguém mais amorosa, e me faz também crer que eu posso aprender a valorizar cada vez mais as oportunidades das presenças, que eu não vou esperar outras pessoas e outras situações virarem um quadro nessa minha coleção de ausências para poder vivenciá-las. Então, mesmo diante do medo ou da dúvida, eu sempre vou dar o passo adiante, viu? Sempre vou dar o passo adiante. E você? Qual é a sua coleção, delicada de ausências? Qual a sua delicada coleções, de ausência? Então, ainda não li o livro todo, mas até onde eu li, o livro é magnífico, fácil leitura, porque é uma história que se conta e eu acho que vale muito a pena. Eu vou mostrar o livro de novo, porque eu sei que muita gente perguntou. Tá vendo? Uma delicada coleção de ausências. Uma delicada coleção de ausências. Aline Bay, tá? Vale muito a pena a leitura desse livro. E eu tô amando, Eu tô amando saber, Deixa eu ver aqui. Dona Rosemary, eu tô bem, viu? Tô bem, meu amor. Então, assim, esse livro me pegou profundamente. Será que... Não é sobre luto, tá, Caiane? Não é sobre luto, mas entra diante dos lutos da vida. Entra diante dos lutos da vida. Nós costumamos falar sobre luto, só o luto pela perca de alguém para a pátria espiritual, a morte, Mas tem vários lutos, O luto da situação amorosa, o luto da situação do emprego, o luto de separações em vida de pessoas, o luto da nossa família, A ausência de pessoas que eram muito importantes na nossa vida. Quando nós queremos essa ausência, vai, e quando as pessoas escolhem estarem ausentes da nossa vida, como nós lidamos com isso? Então, esse livro tem sido uma grata surpresa para mim, e até aqui indico para vocês, e cara, me fez pensar que talvez fique mais fácil para mim colocar em cada ala um quadro da minha ausência. E aí eu fiquei pensando, pode ser uma doce ausência. Eu sempre disse para vocês que o luto é sorte no azar, E uma ausência às vezes é doce, porque existem presenças amargas. Então uma ausência pode significar doçura. Isso eu fiquei pensando também. Presenças amargas, quando ausências podem ser doçura. Então, a doçura de uma ausência será sempre mais bonita, linda, perfeita do que a presença amarga. Isso é certeza. Porque significa que amamos e somos amados. Então, eu quero que vocês pensem. Quem é que está ou o que está na sua delicada coleção de ausências? Dia 21 de fevereiro
nós temos Fraternidade Sem Fronteiras na Casa da Caridade. E você que não pode vir, mas quer ajudar comprando um ingresso solidário para que a fraternidade possa utilizar, principalmente agora, né, nas situações em que vive Moçambique e o campo de Desaleca, entre no site da Fraternidade Sem Fronteiras e compre seu ingresso. E você que puder participar, venha participar com a gente, será um dia intenso, de muita alegria, de muitas coisas por aqui também. Fevereiro nós temos a partir do dia 13, ao dia, será que é 17 ou 18? Eu sei que é da sexta-feira até a quarta-feira de cinza do carnaval, nós teremos o bloquinho da Mayra Rocha, com convidados especiais, Everton fazendo o Esquenta Comigo, Nibe fazendo o sábado, Rafael Papa o domingo, a segunda-feira Flamarion Vidal, a terça-feira Padre Fábio Marinho e na quarta-feira, Deninho comigo, falando vários temas sobre esse dia. Se você quiser viver o carnaval com a gente, vem com a gente. Se você vai pular carnaval, não tem problema. O barquinho vai começar às 19 horas. Você pode assistir e depois ir para o seu carnaval tranquilamente. O barquinho não é feito para mostrar para você porque que você não pode pular carnaval. O barquinho é feito para que você entenda que você pode pular carnaval, São João, o que você quiser, desde que você haja com responsabilidade. É para isso que o barquinho foi feito. Então, bloquinho Mayra Rocha, o carnaval inteiro com vocês. Em março começa a minha temporada de viagens. Janeiro e fevereiro eu não fiz viagens, porque eu precisava fazer várias coisas na Casa da Caridade e também na vida pessoal. Mas em março começa a temporada de viagens em Goiânia, interior do Goiás, depois tem João Pessoa, tem Mato Grosso do Sul, tem Uberlândia, tem muito lugar bom ainda para a gente visitar. Recife esse ano, sem falta também. Então, assim, acompanhe sempre a agenda. Nós temos Leila Cordeiro, que eu confundi a data, não era em janeiro, era em fevereiro. A gente tem Leila Cordeiro também em fevereiro. Várias lives. E você que tem interesse em fazer algum evento, que queira que eu vá, manda mensagem, combina com o Everton. A agenda de julho até dezembro está aberta. Fora novembro, que tem o Dia da Saudade, e estaremos também na África, na caravana. Você que queira participar da Caravana da Saudade da África, também entre em contato, deixa seu nome e seu número de telefone, tá bom? E, gente, dia 2, dia de iniciar todos os pedidos de novo. Agora precisando da sua colaboração para pagar as pensões do Flor de Mandacaru, e inicia-se tudo de novo, cesta básica, marmita, lanche, todos os 22 projetos iniciando. A caridade é isso, são todos os dias sem cessar, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, sempre pedindo e sempre mostrando a caridade. Não sei se vocês viram no Instagram, mas nós ganhamos mais uma condecoração da Colmeia, que é a penitenciária, né, que a diretora nos deu, da ajuda que nós praticamos lá com a ajuda de vocês, para aquelas pessoas que estão presas lá, né, estão cumprindo as suas penas. Então, lá vai estar a condecoração muito bonita também, e eu mandei postar no Instagram porque ela pertence a vocês, que nos ajudam, que não marginalizam projeto nenhum, que não julgam as pessoas antes de doar. Então, é por vocês e para vocês que está lá. Também tem cartinhas delas, algumas cartinhas que elas encaminharam, tá bom? Psicografia 28 de março em Brasília, tá bom? Psicografia, 28 de março, em Brasília. Tem muita coisa boa vindo por aí. Início dos estudos, agora em fevereiro, abrem-se as inscrições para uma nova turma mediúnica, para os estudos do Espiritismo. Vai ter muita coisa boa também, fiquem atentos. Tijolinho em plena fabricação para colocar, ainda não abrimos novas vagas, só vamos abrir quando a gente colocar todos os tijolinhos, está em plena fabricação. É porque é um por um, eu mostrei para vocês, né? Mas logo eles vão estar colocados, aí sim a gente abre vaga para mais, né, tijolinhos. Patrícia, um beijo, viu? Dona Keila, amor, um beijo. Saudade de Recife, viu? Um beijão grandão no coração de vocês.
Eu amo todos vocês e agora eu vou trabalhar. Beijo!